108ª aula do nosso curso de filosofia. Hoje vamos pensar juntos sobre a dialética da liberdade e da autoridade. Essa reflexão é necessária toda vez que nós, nas redes sociais, vemos as manifestações de pessoas desejando que o Estado promova a violência contra grupos sociais, contra indivíduos, contra pessoas que se manifestam, contra adversários políticos. E é muito interessante porque nós percebemos claramente esse desejo de violência contra o outro quando percorremos não os textos, limpinhos até certo ponto, os textos que seguem os padrões editoriais, os textos nos quais os autores têm um certo cuidado a postarem as suas ideias, mas quando percorremos as caixas de comentários dos textos. Isto é, trata-se aqui de manifestações violentas, de manifestações que desejam a violência, e mais manifestações que desejam a ação violenta do poder contra indivíduos, e manifestações que são muito livres, espontâneas, de pessoas que fazem questão de escrever e a sua posição, de deixar registrada por escrito a sua posição de desejo de violência. Isso é muito extraordinário. Todavia, me parece que é um fenômeno tão antigo quanto a própria humanidade. O seu aspecto extraordinário não está na sua raridade. Ele se apresenta diante de uma certa ideia de vida democrática que nós possuímos. Nós temos a fantasia de vivermos num ambiente em que as posições divergentes são toleradas. Todavia, até onde vai essa tolerância? E mais ainda, caso os freios sociais jurídicos fossem eliminados ou mesmo fossem relaxados, como essa violência poderia se manifestar na vida pública? Essa é uma questão que vamos pensar hoje. E, assim, há muitos exemplos que me vêm à mente e certamente vêm à mente de vocês também. A começar, pelas posições críticas aos adversários políticos, tanto à esquerda quanto à direita. Nós lemos nos comentários que tratam das questões políticas, nós lemos com uma grande frequência a expressão do desejo de praticar violência contra o outro. É o indivíduo de direita desejando que o indivíduo de esquerda morra, seja assaltado ou coisas piores, e o indivíduo de esquerda desejando que o indivíduo de direita também morra, seja assaltado ou coisas piores. E o mais interessante é que não se trata somente aqui de pessoas ditas incultas, de pessoas sem estudo. Nós vemos, inclusive, professores universitários fazendo esse tipo de manifestação pública, o que é muito interessante,
né? Professores de esquerda desejando a morte, por exemplo, de Bolsonaro, professores de direita desejando a prisão e a morte, por exemplo, de Lula, e de seus correligionários, evidentemente, tanto correligionários de Bolsonaro quanto correligionários de Lula. Então, esse é um primeiro fenômeno muito evidente nas redes sociais. Mas há outros fenômenos também. Por exemplo, recentemente houve uma greve entre os professores aqui do Paraná. Eu estou morando em Santa Catarina, dou aula no Paraná, e houve uma greve curtíssima de 3 dias dos professores da rede pública estadual, dos colégios, né, estaduais. E houve uma manifestação em Curitiba desses professores contra a terceirização da administração dessas escolas particulares, dessas escolas públicas, por empresas particulares, né? Então, o governador do estado decidiu terceirizar a administração das escolas, né? E vai pagar uma fortuna enorme para empresas que vão fazer aquilo que já é feito com dinheiro público, enfim, que já é feito pelos diretores escolares, recebendo um salário que é pouco maior do que o salário de um professor. Então, trata-se de um projeto a rigor escandaloso que, em mim, pelo menos, provoca a suspeita grave de um grande esquema de corrupção liderado pelo governador. É evidente que eu não tenho como afirmar que é isso, porque, enfim, eu não tenho prova nenhuma, mas eu não vejo outra possibilidade senão a de um mega esquema de corrupção, né? De desvio de dinheiro público e enfim, de fazer com que o dinheiro público saia dos mecanismos de gestão e de transparência e vá para a iniciativa privada. E na iniciativa privada, enfim, o dinheiro público desaparece, né? Perde-se a referência, perde-se o controle, perde-se o rastreio, e ele pode, enfim, retornar de todos os modos para os governantes, inclusive de modos que não podem ser rastreados, como, por exemplo, as criptomoedas, enfim. Mas o que acontece é que os professores fizeram uma manifestação com dezenas de milhares de pessoas contra essa lei, né, que foi proposta pelo governo do estado de Curitiba e que seria aprovada imediatamente. Foi aprovada, na verdade, pela Assembleia Legislativa, que é toda controlada pelo governador, né? Então, o que houve é muito curioso. O que houve é que nas redes sociais, muitos cidadãos afirmavam um desejo de violência contra esses professores que faziam essa manifestação e os professores que faziam greve. Então, quando surgiram relatos que eram verdadeiros, de professores que foram espancados, que foram presos pela polícia, professores jovens, quando houve relatos de bombas estourando entre os professores, bombas lançadas pela polícia, houve um gozo enfim, de parte da população paranaense. Houve uma manifestação de alegria, de prazer por parte da população paranaense, né? Tem que prender mesmo esses vagabundos. Agora sim, professor vai ter que dar aula. Agora sim, enfim. E quando, enfim, o governador finalmente aprovou essa lei, houve também uma manifestação de alegria. Mas veja, não se tratava de uma alegria em função de um suposto benefício à educação. Uma alegria em função do desejo de que o professor fosse
controlado por uma empresa privada, um professor público, né? Controlado e explorado por uma empresa privada. E isso é muitíssimo interessante do ponto de vista das reflexões das relações entre o poder e a liberdade, né? Porque trata-se aqui de uma liberdade política de expressão que é utilizada com o propósito de, de sugerir a violência, né? E de manifestar um desejo de violência. E curiosamente, é um desejo de violência que se compreende como libertário, libertador. Anti-Estado, às vezes, neste caso, né? Trata-se de pessoas que, de certo modo, são anti-Estado e que acham uma grande ideia fazer a transposição da administração de uma escola pública do diretor, que é um funcionário público, para uma empresa privada, que terá um diretor privado. Então são pessoas que acham uma coisa muito extraordinária isso. Então, em função de uma certa posição anti-Estado, elogia-se o Estado, elogia-se a atuação da polícia, a atuação repressora da polícia. E diante de fotos dos professores que foram espancados, que foram levados ao hospital, há uma alegria, há um gozo, realmente. Isso é muito estranho, né? Isso é muito curioso. Todavia, nós não podemos nos esquecer de que isso é humano, isto está em nós também, né? Então, a, a rigor, nós somos capazes de fazer isso também. Outro fenômeno curioso foi e que me chamou muito a atenção, né? Foi a manifestação do desejo da punição de todas as pessoas que eram pegas andando nas praças ou nas praias na época do coronavírus, do Covid. E, assim, era algo realmente muito chocante para mim. Ver que uma senhorinha andando na praça era abordada por policiais, eventualmente jogada no chão, presa, amarrada, presa e levada, simplesmente porque estava andando sozinha na praça. Ou que um senhor estivesse andando na praia e de repente a polícia chegasse nesse senhor e alguém filmando, evidentemente, para prender esse senhor porque estava andando na praia. Como se alguém pudesse, enfim, transmitir uma gripe andando sozinho na praia ou na praça. E essas pessoas eram entendidas como inimigas públicas. E a expressão de ódio por essas pessoas nas redes sociais era tremenda. E a expressão de regozijamento, a expressão de prazer em função da prisão violenta dessas pessoas era enorme. Veja, as pessoas queriam o sangue, desejavam o sangue de pessoas inocentes. Porque, a rigor, alguém que está andando na praia é um inocente. Alguém que está andando numa praça é um inocente, pode ter cometido outros crimes, mas não vem que não é essa a questão. As pessoas são presas por estarem andando na praia ou na praça. E mais, as pessoas que queriam a prisão desses indivíduos e que expressavam um gozo pelo modo como esses indivíduos foram brutalmente presos, consideravam-se paladinos
da ética, né? Paladinos da saúde pública, consideravam-se campeões da virtude por quererem eventualmente a prisão e a morte de alguém que estava andando na praia, simplesmente pelo fato de estar andando na praia. E não há aqui, a rigor, nenhuma justificativa epidemiológica que impeça alguém de andar na praia. Não existe isso. Na praia ninguém passa gripe, ninguém passa um vírus andando à beira-mar. Ok. Muito bem. Isso é muito forte. Essa expressão pública de desejo, de punição, de morte, de sangue, que é uma expressão pública geral. Porque não foi uma ou duas pessoas, eram centenas, eram milhares de pessoas comentando, né, comentando essas notícias nas caixas de comentários. Isso é um fenômeno que precisa ser compreendido. Trata-se de um fenômeno que revela que muitas vezes as pessoas desejam a autoridade, o autoritarismo, e um líder violento, e um líder controlador. Na Coreia do Sul, durante a pandemia, o governo decidiu que monitoraria todos os indivíduos, onde eles estavam, com quem eles estavam, pelo GPS do seu celular. Então o governo sabe exatamente onde você está, na Coreia do Sul, tá? Com quem você está conversando, porque ele tem acesso aos seus dados de celular. A cada instante, o acesso permanente. E com isso o governo podia, inclusive, restringir a sua liberdade quando quisesse. E fizeram uma votação na Coreia do Sul para ver se as pessoas concordavam com isso, uma votação informal. E a grande maioria dos cidadãos concordou com esse autoritarismo do governo. As pessoas queriam a autoridade forte e eventualmente violenta do governo. As pessoas desejavam isso. Isso é assim em todos os lugares, não somente na Coreia do Sul. É esse desejo de um governo violento, é esse desejo de um governo opressor que explica a ascensão de movimentos que, do ponto de vista racional, são inexplicáveis, como o fascismo, como o nazismo, como o comunismo soviético e como tantos outros regimes que tiveram lugar no mundo e também no Brasil, no caso da ditadura militar. As pessoas desejam a opressão. E vejam que interessante, muitas vezes os opositores de um determinado regime não fazem oposição exatamente à opressão, porque eles desejam um regime diferente, porém igualmente opressor ou ainda mais opressor. A luta, por exemplo, contra a ditadura militar muitas vezes foi empreendida no Brasil por pessoas que desejavam substituir a ditadura militar violenta, opressora, por outro tipo de ditadura igualmente violenta, igualmente opressora, ou talvez um pouco menos violenta, um pouco menos opressora, ou talvez um pouco mais violenta, um pouco mais opressora, ou muito mais, ou muito menos, enfim.
mas de algum modo violenta e opressora também. Houve uma experiência realizada por um professor chamado Ron Jones, em Palo Alto, na Califórnia, em 1967, numa escola secundária. Esse professor era, enfim, que estava ensinando história do mundo, e ele chegou ao momento em que ensinou como funcionou o nazismo. Então esse professor Ron Jones decidiu, após uma pergunta de um estudante, mas como é que foi possível, né? Como é que os alemães, um povo tão culto, um povo que nos deu tanta música e tanta literatura e tanta filosofia, como é que esse povo pôde aceitar o nazismo, aquelas ideias absurdas do nazismo? E esse professor, então, diante dessa pergunta, decidiu fazer um experimento. Ele não contou para a turma que era um experimento. Ele simplesmente foi lá e fez por uma semana. E esse experimento está relatado num texto que circula livremente, que se chama A Terceira Onda. E nesse texto, o Ron Jones explica o que ele fez. Ele começou a criar nessa turma, assim, muito rapidamente, de um dia para o outro, um sentimento de unidade e um desejo de expressão da força. Em primeiro lugar, por meio da disciplina física. Os alunos começariam a sentar todos retos, fariam exercícios físicos juntos, fariam atividades, né, corporais que privilegiariam sua postura, sua atenção, seu foco e sua disciplina. E os alunos começaram a gostar disso, porque eles se sentiam mais fortes, mais vivos com essa disciplina corporal. Então ele começou a envolver esses alunos. Tratava-se de uma força pelo envolvimento, depois uma força pela disciplina, e aí ele começou a criar um senso de comunidade nessa turma, com uma saudação específica que era a saudação nazista, né, com símbolos que eles ostentavam, com umas roupas próprias. Então ele criou uma força pela comunidade. E a partir daí a força pela ação. Esses alunos começavam a excluir os outros ativamente, né? Começavam a se comportar e se manifestar de certo modo publicamente, né? E finalmente a força pelo orgulho. A força pelo envolvimento, pela disciplina, pela comunidade, pela ação e a força pelo orgulho. Havia um orgulho em participar desse movimento, da terceira onda. E a turma toda e a escola inteira passou a incorporar esse movimento, e algo muito estranho aconteceu. Os melhores alunos passaram a ser alunos comuns, perderam o status, mas ao mesmo tempo os melhores alunos ficavam desconfiados disso. Aqueles que tinham, né, uma família que tinha livros e tudo isso, eles começaram a ficar estranhando aquilo tudo, e os pais de alguns desses melhores alunos foram conversar com o professor explicou, não, eu estou explicando, estou mostrando como é que funcionou a ascensão do nazismo, e esses pais falaram, então tá bom, então pode continuar, inclusive judeus, né? E esses alunos que estavam estranhando, o professor percebia que eles estavam fazendo mecanicamente as coisas, não acreditavam muito naquilo, mas os outros acreditavam. E os piores alunos que tinham nota mais baixa, os que tinham mais dificuldade, eles passaram a ser os mais empolgados com aquele processo todo, em que havia uma igualdade total, né? E havia uma regra de disciplina, uma regra de ação, uma regra de conduta, uma regra de saudação.
E esse movimento tomou uma proporção inesperada. E, curiosamente, melhorou a atitude da turma, de modo geral. Esse ambiente que passou a ser autoritário, os alunos tinham que se levantar se queriam falar alguma coisa, tinham que falar Senhor Jones, e tinham que fazer perguntas rápidas, sucintas, e responder com no máximo 3 palavras as perguntas que o professor fazia. Então eles se tornaram realmente quase que espartanos, né? numa, na sala de aula. E esses alunos começaram a relatar que eles estavam se sentindo melhor, estavam se sentindo mais vigorosos, com mais saúde, mais inteligentes, né, com uma clareza maior. Começaram a se sentir bem diante daquele ambiente, que era um ambiente autoritário, que era um ambiente opressor. Todavia, eles se sentiam mais livres. Num ambiente em que a opressão era geral e que todos eram igualmente oprimidos, os estudantes se sentiram mais livres. E a coisa foi saindo do controle. Até que, no fim, o professor Ron Jones convocou os alunos para um sábado, para uma reunião, em que ele exporia algo muito grande. Ele disse que aquele era um movimento nacional com 10 mil grupos de estudantes e que esses estudantes tomariam o país numa grande revolução. E os alunos não acharam estranho, não. Nenhum deles achou engraçado, achou ridículo, não. Eles levaram a sério. E mais, esses alunos se empolgaram. Até que no fim ele falou, vamos lá, vamos então colocar o nosso líder para falar. Aí ele botou uma televisão. E aí ligou a televisão. 1 minuto, 2 minutos a tela, sem nada. Até que ele disse, olha, não há nenhuma terceira onda. Não há nenhum grupo de estudantes fora daqui. E vocês não participam de nada especial. Vocês foram simplesmente usados, foram manipulados e foram guiados pelos seus desejos secretos de violência, de poder, para essa situação. Vocês seriam capazes de fazer uma revolução, de causar morte, sofrimento nas outras pessoas, em nome de uma ideia, de um senso de comunidade, em nome da disciplina, em nome do seu orgulho. Isso significa que vocês não são melhores nem piores que os jovens nazistas que se empolgaram com Hitler na década de 1930. O fascismo não é simplesmente uma ideia, concluiu o professor Ron Jones. O fascismo está aqui, nesta sala, em nós. Veja como foi fácil manipular esses estudantes. Como é fácil manipular uma pessoa. Como é fácil fazer com que uma pessoa tenha um desejo de praticar violência e manifeste e faça a violência e perpetre a violência contra outros e contra inocentes. É muito fácil. E basta dar um caminho para que a pessoa possa expressar esse desejo e praticar essa violência de modo impune, como nas redes sociais, ou de modo protegido, como um movimento político radical, que essa violência vai transbordar, vai se manifestar.
em muitas pessoas. Há um experimento social realizado por Philip Zimbardo em 1971 que aconteceu no porão da Universidade de Stanford. É o chamado experimento da prisão de Stanford. Esse experimento visava levar a equipe do Philip Zimbardo, que era um professor de psicologia de Stanford, a compreender os mecanismos sociais e psicológicos da prisão, do ambiente de prisão. Essa pesquisa foi financiada, inclusive, pela Marinha dos Estados Unidos com esse propósito. Então, o que ele fez? Ele organizou prisões, celas ali no porão do Instituto de Psicologia da Universidade de Stanford. E essas celas tinham lugar para 3 presos apertados, né? Mal havia espaço para eles deitarem. E ele botou um anúncio no jornal para recrutar estudantes de Stanford que não tivessem sido presos, que não tivessem, enfim, ele fez uma seleção que não tivessem problemas mentais e tudo isso, e que ganhariam um valor por 2 semanas. Né? Um valor diário, $25 e tal, mas na época isso era bastante dinheiro, por 2 semanas. E ali ele então organizou, ele era o supervisor da prisão, e ele organizou ali 2 grupos. Havia o grupo de prisioneiros e o grupo de guardas. E os guardas precisavam manter a ordem da prisão nessas 2 semanas. E o que aconteceu foi que, logo no primeiro dia, esses guardas, que eram estudantes, como os outros presos que eram estudantes, começaram a exibir um comportamento violento e sádico. E no segundo dia esse comportamento piorou. E quando os prisioneiros começaram a se rebelar, a reclamar do tratamento que eles estavam sofrendo, esses guardas se tornaram perversos, começaram a jogar o pó químico do extintor de incêndio neles. Eles não podiam bater, não podiam agredir fisicamente, né? Mas eles podiam fazer todo tipo de tortura psicológica, obrigavam que eles ficassem nus, obrigavam que eles ficassem com um saco na cabeça. E no terceiro dia a coisa ficou pior ainda. No quarto dia, então, as coisas começaram a quase sair do controle. Uma violência, um ódio disseminado entre os guardas e os prisioneiros. Até que, no quinto dia, uma equipe, uma psicóloga da universidade, foi visitar o experimento, ficou chocada, né? Falou que aquilo ali era um absurdo, que o Philip Zimbardo precisava terminar aquele experimento, porque alguém ia acabar morrendo ali. E no dia seguinte ele de fato terminou esse experimento. Tá? Então esse experimento, que duraria 2 semanas, durou 6 dias só. No sexto dia ele encerrou e pagou os participantes e fez as entrevistas todas com eles, e depois de uma semana fez novas entrevistas. E o que ele percebeu, a conclusão dele é, claro, há problemas metodológicos que foram apontados nesse experimento, problemas mil, mas o que ele percebeu é muito válido. As pessoas estão dispostas a cometer a violência caso não haja uma restrição social para que essa violência seja cometida. As pessoas, diante do afrouxamento das regras de convivência, as pessoas têm uma disposição de perpetrar atitudes sádicas, atitudes violentas, de perpetrar agressão gratuita. Ou seja, as pessoas têm o desejo de exercer uma autoridade com sadismo.
E mais, as pessoas estão muito dispostas a obedecer a uma autoridade, mesmo quando essa autoridade exige que se perpetre o mal contra um inocente. Houve um outro experimento social muitíssimo interessante, isso aconteceu 10 anos antes, né? Aconteceu em 1961, que foi um experimento psicossocial realizado na Universidade de Yale, experimento de Stanley Milgram, professor de Yale. E ele também colocou um anúncio no jornal para recrutar pessoas, e ele criou um experimento que visava a verificar até onde as pessoas obedeceriam à autoridade. Então há várias formas desse experimento, ele fez de várias maneiras, né, para ter o controle, para mudar as variáveis todas. Mas a forma simples é a seguinte: ele contratava uma pessoa, né, por aquele dia para fazer aquele experimento, e havia 2 atores que eram, enfim, um fingia que era contratado também, tá? E havia um ator que era um cientista, um supervisor. Os 2 eram colocados numa sala. E aí houve variáveis. Uma sala que podia, enfim, ter um vidro separando as 2 partes, os 2 indivíduos, ou numa sala que, na verdade, um ficava numa sala, outro ficava na outra. Tá? Então, com todas as variáveis, o modo mais simples de explicar esse experimento é o seguinte: eles estavam numa sala, havia uma divisão nessa sala, havia uma janelinha de vidro nessa divisão, e a pessoa contratada, inocente, sem saber de nada, ficava sentada diante de um painel de instrumentos. A outra pessoa, né, ficava do outro lado, e havia, entre aspas, sido decidido por sorteio, só que era um sorteio viciado, no qual o ator sempre ficava do outro lado, conectado a cabos. E esses cabos estavam, entre aspas, conectados a essa máquina, na qual o indivíduo inocente estava ali operando uns botões. Operaria os botões para aumentar uma carga elétrica que aquele ator sofreria. Não havia carga elétrica nenhuma. Havia enfim, era uma mentirinha, tá? E aí o professor, que era outro ator, dizia: olha, precisamos que você faça isso, precisamos verificar, né, como é que a pessoa reage à dor, né? E aí ele começava a mandar: olha, faz uma carga elétrica de 10 volts, vira essa chavezinha para 10 volts. E aí a pessoa do outro lado: não, tá bom, tudo bem. Era ator, não tinha choque elétrico nenhum, tá? Não, tá tudo bem. Então vira para 20 volts. Não, tá tudo bem ainda, o ator lá dizia. Aí o professor, ator, dizia para o inocente, para a pessoa que tinha vindo: olha só, agora eu preciso que você coloque 50 volts. Ah, 50 volts? É, 50 volts. E colocava 50 volts. Aí a pessoa do outro lado falava: não, já estou sentindo incômodo. Aí o professor falava: agora eu preciso que você coloque 100 volts. 100 volts. Aí a pessoa do outro lado começava a reclamar: não, eu quero parar. Né? Vamos parar isso aqui. Já doeu. Agora eu preciso que você coloque 150 volts. E aí a pessoa ia lá, metia 150 volts. E o sujeito começava a gritar. Ele estava amarrado ali. E aí, se a pessoa, por exemplo, dissesse: não, mas poxa, a pessoa está gritando. Não, mas o experimento exige que você continue. E as pessoas iam continuando. As pessoas iam continuando e aplicavam 200 volts, 250 volts. E aí, o sujeito, nos 300 volts, o sujeito fingia que desmaiava do outro lado. Ele não estava sofrendo nada, mas era um ator e fingia que desmaiava quando chegava a 300 volts. E quase todo mundo chegou ali nos 300 volts, né? E o professor dizia: não, agora precisamos que você continue o experimento. E a pessoa
que estava no experimento podia argumentar e tal. O professor sempre dizia: é necessário continuar. É claro, a pessoa podia sair a qualquer momento. Porque era justamente isso que estava sendo medido. Quando a pessoa ia falar: não, não quero mais, me levanto e vou embora. E quase ninguém fez isso. Embora houvesse a liberdade total, as pessoas não percebiam que elas tinham liberdade. E as pessoas muitas vezes, mesmo a contragosto: puxa, mas eu estou machucando a pessoa, machucando, ele desmaiou, é melhor parar. Não, é necessário que o experimento continue. E a pessoa então continuava aumentando a potência. E 65% das pessoas, 65 em cada 100 voluntários, 65 em cada 100 chegaram ao limite máximo da máquina, que era de 450 volts, que é uma carga mortal. Na verdade, acima de, enfim, um choque de 200 volts pode matar alguém. E 65 em 100 chegariam a 450, mesmo com o sujeito não dando mais sinal de vida nenhum do outro lado. Simplesmente porque havia uma autoridade dizendo para que ela continuasse, mandando que ela continuasse. Uma autoridade que não era a polícia, não era um juiz, que era um simples professor dizendo: a experiência exige que você continue. E aí, se a pessoa retrucava, havia toda uma gradação pré-estabelecida de ordens que o professor dava. E eram ordens cada vez mais diretas e mais brutas. Né? E a última era o professor gritando: continue! Continue! É necessário continuar! Só que isso tudo já estava organizado e pensado e pré-estabelecido. E é claro que o ator não estava. O ator sabia o que estava acontecendo ali. Né? Os dois atores. E esse experimento é muito brutal, porque ele revela que nós estamos dispostos a obedecer à autoridade, inclusive causando a dor e a morte do outro. E mais, que a maioria das pessoas está disposta a causar a morte do outro porque recebeu ordens. E essa maioria de pessoas não se sente minimamente culpada. É como o Stanley Milgram escreveu, que é muito surpreendente a disposição extrema das pessoas em ir até o limite sob o comando da autoridade. Isto é, uma pessoa comum, com um trabalho comum, sem nenhuma hostilidade em relação ao outro, pode ser agente de um terrível poder destrutivo. Um indivíduo banal pode ser um genocida. É isso que Hannah Arendt descobriu quando foi lá em Jerusalém cobrir o julgamento de Adolf Eichmann. Que o mal é banal. Eichmann, vocês sabem, era o gerente geral das linhas de trem na Alemanha nazista. E ele era o responsável por organizar todo o aparato, toda a logística para o transporte dos judeus, e ciganos, e homossexuais e comunistas para os campos de concentração, os campos de trabalho, para os campos de extermínio. E ele sabia o que ele estava fazendo, porque os trens entravam carregados e saíam vazios. Né? E ele sabia que lá as pessoas morriam. E ele não se sentia minimamente culpado, porque ele estava seguindo ordens, do mesmo modo que na experiência de Stanley Milgram. Ele estava seguindo ordens diretas do Führer. Ele estava seguindo ordens diretas de Hitler. Era um burocrata. Um homem com QI abaixo da média. Que acreditava estar trabalhando para o bem da sociedade, para o bem da Alemanha, para o bem do Estado. E é por isso que Hannah Arendt afirma que o grande mal
não está no vilão, no sujeito, na cena. Não, não é isso. O grande mal é banal. O grande mal está na estupidez, está na mediocridade das pessoas. Como Hannah Arendt diz, o grande mal brota da incapacidade de pensar, da incapacidade de pensar por si, de tomar decisões e de se responsabilizar por cada ato. Eichmann não se responsabilizava. Ele responsabilizava o governo, o poder que estava dando a ele ordens para que ele levasse milhões de pessoas para a morte. Ele não percebia que aquilo era responsabilidade dele e que ele tinha uma obrigação moral de dizer: não farei, não servirei. E nesse ponto, amigos, eu faço a pergunta incômoda: o que a nossa escola ensina? A nossa escola ensina, em primeiro lugar, a virtude da obediência. Os professores passam matérias desconectadas da vida, desconectadas dos interesses dos estudantes, matérias que nunca serão utilizadas na vida de um cidadão comum, né? Eu nunca o conheci até hoje ninguém que não fosse físico, matemático ou engenheiro que tivesse usado uma equação de segundo grau na vida. A fórmula de Bhaskara, eu nunca conheci. Né? Os estudantes estudam ali no 8º ano, 9º ano, a equação de segundo grau. O que não faz nenhum sentido para a vida das pessoas, mas você tem que estudar mesmo assim, porque a escola não exige, para ensinar a rigor, conhecimentos. Ela existe para ensinar um certo modo de se comportar, que é o modo de se comportar para ser um bom funcionário, um bom cidadão, um bom soldado, um bom operário. Isto é, a escola ensina em primeiro lugar a obedecer a ordens absurdas, como a ordem de ficar fazendo uma lista de exercícios de equação de segundo grau. Essa ordem é absurda, porque não faz sentido, né? E aqui há uma grande confusão que as pessoas costumam cometer. As pessoas, muitas vezes, né, o vulgo, muitas vezes, as pessoas, enfim, que não conseguem ter essa incapacidade ou essa dificuldade de pensar, muitas vezes confundem mansidão e virtude, obediência e virtude. As pessoas confundem servidão e virtude. Olha como essa pessoa é virtuosa, é uma pessoa ética. Ela não reclama de nada. Ela não se revolta diante de uma injustiça que esteja sofrendo. É uma pessoa muito boa. Não, meus amigos. A pessoa que é obediente, que tem uma atitude de servidão, não é necessariamente uma pessoa muito boa. Pode ser, desde que ela tenha essa atitude por uma deliberação própria. E que seja capaz também de ter a atitude contrária, de revolta. Ela, diante dessas duas possibilidades reais, ela escolhe a obediência. Porque naquele momento faz sentido obedecer. Aqui, de fato, está a pessoa que encontrou uma situação de autonomia e de maioridade. É como Kant escreveu num opúsculo, que é um texto, né, enfim, de divulgação, um texto para jornal,
chamado A Resposta à Pergunta: o que é o esclarecimento? Ele começa esse texto já de forma brilhante, um textinho pequeno, mas brilhante de Kant. E ele diz que o esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Esclarecimento, ou iluminismo, a palavra é a mesma, ou clero, é a saída da menoridade da qual o indivíduo mesmo é culpado. E o que é menoridade? Kant esclarece. Menoridade é a incapacidade de usar o seu entendimento sem a direção de outra pessoa. É a incapacidade de pensar por si mesmo e de assumir a responsabilidade sobre aquilo que pensa. E essa incapacidade, essa minoridade, na qual a pessoa atribui a responsabilidade de outra pessoa, não, eu estou fazendo isso porque me mandaram, então eu não sou responsável. Essa incapacidade de pensar vem ou da preguiça ou da covardia. Tudo bem, pode ser que a pessoa realmente tenha uma dificuldade intelectual e não consiga pensar por si mesma. Nesse caso, está desculpada a pessoa, diz o Kant. Mas para uma pessoa que tem a capacidade intelectual, se ela segue simplesmente o que o outro está dizendo, essa pessoa é culpada da sua minoridade. Por preguiça, preguiça de pensar, preguiça de enfrentar a autoridade, ou por covardia, a pessoa tem medo. E não há uma terceira hipótese para Kant. Então, quem não pensa por si mesmo e quem não toma decisões por si mesmo, e quem não reflete sobre o que está fazendo, e quem não se posiciona inclusive diante do poder da autoridade, é culpado porque é o preguiçoso ou covarde. Essa é a resposta do Kant. E me parece que o Kant está certo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas desejam o exercício violento da autoridade para com todos aqueles que pensam e que agem diferentemente. E com todos aqueles que muitas vezes não se conformam com as coisas. E com os opositores políticos. E com os mais fracos também. E com a senhorinha que, na época da pandemia, decidiu dar uma volta na praça. As pessoas desejam o sangue dela. E por que elas desejam isso? Porque essas pessoas não estão pensando. Essas pessoas usam argumento como, por exemplo, não, mas é importante que todos naquele momento mantenham um distanciamento social. Claro, a senhoria estava mantendo um distanciamento social. Mantenham-se em casa, né, para proteger a sociedade. A senhorinha não era um risco para a sociedade, amigos. Esse é um discurso que, a rigor, não corresponde à própria realidade. E 10 segundos de pensamento honesto, 10 segundos de pensamento verdadeiro revelariam que aquela senhorinha estava sofrendo uma injustiça dos policiais. E que ela deveria ser simplesmente deixada em paz e jamais presa. E que todas as pessoas que celebraram a prisão daquela pobre senhora na praça, daquele pobre senhor na praia, estavam, a rigor, dando vazão a um sentimento de massa que desejava o sangue de todos aqueles que não se submetiam ao poder da autoridade. Tratava-se de um desejo de autoritarismo, de um desejo de um poder ditatorial. E, amigos, a ditadura quase sempre se manifesta
sob o nome de democracia, e a ditadura quase sempre defende entre os seus mais altos ideais a palavra liberdade. Em nome da liberdade, em nome da democracia, é que as mais terríveis ditaduras se instalam. Eis, amigos, a dialética da liberdade e da autoridade. Muitos entre nós desejam, em nome da liberdade, a imposição do autoritarismo do Estado. A minha proposta é que nós reflitamos sobre essa dialética nesta semana. Obrigado pela companhia nesta caminhada. Até aqui, estamos na aula 108 do nosso curso de filosofia. E tenham uma excelente semana. Tchau.